estou aqui para assumir as minhas responsabilidades e quando o Ministério Público e a IGAS puserem cá fora os relatórios que têm que pôr, olhos nos olhos digo, saberei retirar as consequências daquilo que é a responsabilidade da Ministra da Saúde. Continuarei trabalhando sob a liderança do meu primeiro-ministro. Esta foi a declaração da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a qual ainda diz estar totalmente disponível para prestar qualquer que seja o esclarecimento necessário à Assembleia da República. Ana Paula Martins recusou esta quinta-feira demitir-se na sequência da divulgação do relatório da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, a morte de um homem de 53 anos a quem não foi prestado socorro. Não fugirei das minhas responsabilidades de natureza política, mas o que aqui está em causa, através do relatório, que é o espaço certo para se fazer esta avaliação, é que não houve, repito, não houve nenhuma relação entre a infeliz ocorrência e a greve do INEM. O relatório da IGAS que ontem tivemos conhecimento é muito claro relativamente à inexistência de uma relação de causalidade direta entre a morte que infelizmente e muito lamentamos ocorreu e a greve do INEM. Esse relatório também é muito claro nas suas extensas páginas relativamente àquilo que são as recomendações feitas pela IGAS ao INEM naquilo que se relaciona com a responsabilidade apurada de técnicos que estiveram na ocorrência. Não farei mais qualquer comentário sobre o tema. O relatório é muito claro. Convoco os senhores jornalistas, tal como eu fiz, a ler o relatório na íntegra, porque é muito importante para o futuro do INEM. Acrescentou a ministra. De outro lado estão os deputados na oposição que responsabilizam a ministra por toda esta ocorrência. Daí que pedem a demissão imediata da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Pelo menos implicativos ou pelo menos tendentes a apontar para a responsabilidade do Ministério da Saúde. Isto significa que se a Ministra da Saúde foi tão lesta a dizer que olhos nos olhos a sacaria essa responsabilidade política, então o que nós esperamos agora é que dê consequência e retire essa responsabilidade política. Mas isto não é só não é só de agora. A Sra. Ministra da Saúde não devia ter entrado neste governo, porque já sabíamos que tinha este tipo de responsabilidades, sabíamos já que tinha feito uma má gestão dos serviços de saúde, nomeadamente com as urgências encerradas, nomeadamente com a gestão dos meios hospitalares, com demissões em bloco de diretores de urgências, etc. E o Primeiro-Ministro entendeu que devia reconduzi-la. Portanto, há aqui uma responsabilidade que é também do Primeiro-Ministro, não só em cobrir estas mortes sem responsabilidade ou deixá-las sem responsabilidade, mas no sentido em que tem um perfil de má gestão já confirmado e insiste nesse perfil de má gestão. Há um dado que é também evidente a par do relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Nós levamos o relatório muito a sério, vamos viabilizar todas as chamadas ao Parlamento da Sra. Ministra e do Governo, vamos acompanhar que esse escrutínio seja feito aqui na Assembleia da República, seja através de um inquérito, seja na Comissão de Saúde. Acompanha a Comissão de Inquérito da Iniciativa Liberal? Viabilizaremos, porque já tínhamos proposto nós próprios uma comissão de inquérito ao funcionamento do INEM, portanto é algo que foi ideia do Chega, foi o Chega que o propôs, não podíamos agora não o viabilizar. Não só viabilizaremos, como seremos parte ativa dessa investigação. Ainda agora, temos na gestão dos helicópteros outro desastre de orientação política. A Sra. Ministra sabia que havia falta de meios fundamentais em termos de meios aéreos e agora quer implicar a Força Aérea na gestão dessa mesma expectativa, sabendo que a Força Aérea também não tem meios para isso e que o Governo tinha que atempadamente ter garantido esses meios e também não o fez. Portanto, o Governo continua a falhar, provavelmente naquela que é a área mais importante da gestão política do país, que é a saúde. Tem uma Ministra da Saúde que está politicamente muito fragilizada, se não morta politicamente, e isso não é desta legislatura, era já da legislatura anterior, e os casos multiplicam-se um atrás dos outros, sem que haja qualquer consequência política. O Sr. Primeiro-Ministro disse que haveria um escrutínio no Parlamento e, portanto, que ele próprio não tinha que tirar nenhuma responsabilização política. Mas está a pedir a demissão imediata. O Sr. Primeiro-Ministro sabe que esta Ministra da Saúde não tem
condições para continuar no exercício de funções. E não pode funcionar como uma espécie de para-raios dos problemas do próprio Primeiro-Ministro. Não chega chegar só aqui ao Parlamento e dizer assim, eu assumo a responsabilidade. Mas qual é a responsabilidade? A responsabilidade era meter o seu lugar à disposição e sair deste governo. Aliás, ela nunca devia ter entrado neste governo. Entendemos que só através de uma comissão parlamentar de inquérito é que conseguiremos chegar a fundo ao nível das responsabilidades políticas que também é preciso apurar nesta questão. O Partido Socialista vai chamar com caráter de urgência a Sra. Ministra da Saúde ao Parlamento. A escolha do Primeiro-Ministro ter mantido esta Ministra da Saúde corresponsabiliza ao Primeiro-Ministro por tudo aquilo que tem acontecido no INEM. Se, de facto, há consequências desta gravidade, como hoje foi apontado, parece-nos que é importante que, de facto, sejam tomadas consequências por parte também da Sra. Ministra. Pode haver muita responsabilidade técnica, pode haver até responsabilidade pessoal da A, B ou C, mas o fundamental é a responsabilidade política. E eu acho que essa é aquela que se exige que se tire a conclusão política desses acontecimentos. Achamos que a Ministra nem devia ser Ministra, sendo demitir-se seria um favor e um bom serviço que fazia à nação. A Sra. Ministra não tem condições para continuar. Não há confiança política, é demasiado grave o que se passou. Pelo menos implicativos ou pelo menos tendentes a apontar para a responsabilidade do Ministério da Saúde. Isto significa que se a Ministra da Saúde foi tão lesta a dizer que olhos nos olhos assacaria essa responsabilidade política, então o que nós esperamos agora é que dê consequência e retire essa responsabilidade política. Mas isto não é só isto não é só de agora. A Sra. Ministra da Saúde não devia ter entrado neste governo, porque já sabíamos que tinha este tipo de responsabilidades, sabíamos já que tinha feito uma má gestão dos serviços de saúde, nomeadamente com as urgências encerradas, nomeadamente com a gestão dos meios hospitalares, com demissões em bloco de diretores de urgências, etc. E o Primeiro-Ministro entendeu que devia reconduzi-la. Portanto, há aqui uma responsabilidade que é também do Primeiro-Ministro, não só em cobrir estas mortes sem responsabilidade ou deixá-las sem responsabilidade, mas no sentido em que tem um perfil de má gestão já confirmado e insiste nesse perfil de má gestão. Há um dado que é também evidente a par do relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Nós levamos o relatório muito a sério, vamos viabilizar todas as chamadas ao Parlamento da Sra. Ministra e do Governo, vamos acompanhar que esse escrutínio seja feito aqui na Assembleia da República, seja através de um inquérito, seja na Comissão de Saúde. Acompanha a Comissão de Inquérito da Iniciativa Liberal. Viabilizaremos, porque já tínhamos proposto nós próprios uma comissão de inquérito ao funcionamento do INEM, portanto é algo que foi ideia do Chega, foi o Chega que o propôs, não podíamos agora não o viabilizar. Não só viabilizaremos, como seremos parte ativa dessa investigação. Ainda agora, temos na gestão dos helicópteros outro desastre de orientação política. A Sra. Ministra sabia que havia falta de meios fundamentais em termos de meios aéreos e agora quer implicar a Força Aérea na gestão dessa mesma expectativa, sabendo que a Força Aérea também não tem meios para isso e que o Governo tinha que atempadamente ter garantido esses meios e também não o fez. Portanto, o Governo continua a falhar, provavelmente naquela que é a área mais importante da gestão política do país, que é a saúde. Tem uma Ministra da Saúde que está politicamente muito fragilizada, se não morta politicamente, e isso não é desta legislatura, era já da legislatura anterior, e os casos multiplicam-se um atrás dos outros, sem que haja qualquer consequência política. O Sr. Primeiro-Ministro disse que haveria um escrutínio no Parlamento, e portanto que ele próprio não tinha que tirar nenhuma responsabilização política. Mas está a pedir a demissão imediata. O Sr. Primeiro-Ministro sabe que esta Ministra da Saúde não tem condições para continuar no exercício de funções. E não pode funcionar como uma espécie de para-raios dos problemas do próprio Primeiro-Ministro.